Transistor bipolar. O transistor de junção bipolar é um dispositivo semicondutor de 3 terminais, formado por 3 camadas, consistindo de 2 camadas de material tipo N e uma de tipo P, ou de 2 de material tipo P e uma de tipo N. O primeiro é chamado de transistor NPN, enquanto que o segundo é chamado de transistor PNP. Através de uma polarização de tensão adequada, consegue-se estabelecer um fluxo de corrente permitindo que o transistor seja utilizado em inúmeras aplicações, como chaves eletrônicas, amplificadores de tensão e de potência, osciladores, etc. O termo bipolar refere-se ao fato dos portadores lacunas e elétrons participarem do processo do fluxo de corrente. Se for utilizado apenas um portador, elétron ou lacuna, o transistor é denominado unipolar, FET. Estrutura básica. O transistor é um componente de 3 terminais, capaz de amplificar corrente elétrica. Ele é obtido pela dopagem de um semicondutor puro com impurezas trivalentes e pentavalentes, de maneira que 2 junções PN sejam formadas no semicondutor, conforme as figuras abaixo. Polarização. Para que um transistor funcione, é necessário polarizar corretamente as suas junções, da seguinte forma. Primeiro, junção base, emissor, deve ser polarizada diretamente. Segundo, junção base, coletor, deve ser polarizada reversamente. Esse tipo de polarização deve ser utilizado para qualquer transistor de junção bipolar, seja ele NPN ou PNP. A figura a seguir ilustra exemplos de polarização para os 2 tipos de transistores. Observe atentamente nas figuras acima a polaridade das baterias. Operação básica. Junção diretamente polarizada. A figura abaixo mostra o desenho de um transistor PNP com a polarização direta entre base e coletor. Para estudar o comportamento da junção diretamente polarizada, foi retirada a bateria de polarização reversa entre base e coletor. Portadores majoritários, região de depleção. Observa-se, então, uma semelhança entre a polarização direta de um diodo com a polarização direta entre base e emissor, onde aparece uma região de depleção estreita. Neste caso, haverá um fluxo relativamente intenso de portadores majoritários do material P para o material N. Junção reversamente polarizada. Passemos a analisar o comportamento da junção reversamente polarizada, conforme mostra a figura abaixo. Neste caso, foi removida a bateria de polarização direta entre emissor e base. Portadores minoritários, região de depleção. Observa-se agora, em virtude da polarização reversa, um aumento da região de depleção, semelhante ao que acontece com os diodos de junção, isto é, ocorre um fluxo de portadores minoritários, corrente de fuga nos diodos, fluxo este que depende também da temperatura. Podemos então dizer que uma junção PN deve ser diretamente polarizada, base-emissor, enquanto que a outra junção PN deve ser reversamente polarizada, base-coletor. Fluxo de corrente. Quando um transistor é polarizado corretamente, haverá um fluxo de corrente através das junções e que se difundirá pelas camadas formadas pelos cristais P ou N. Essas camadas não têm a mesma espessura e dopagem, de tal forma que a base é a camada mais fina e menos dopada. O emissor
é a camada mais dopada. O coletor é uma camada mais dopada do que a base e menos dopada do que o emissor. Portadores minoritários, portadores majoritários, região de depleção. Uma pequena parte dos portadores majoritários fica retida na base. Como a base é uma película muito fina, a maioria atravessa a base e se difunde para o coletor. A corrente que fica retida na base recebe o nome de corrente de base, IB, sendo da ordem de microamperes. As correntes de coletor e emissor são bem maiores, ou seja, da ordem de miliamperes. Isto para transistores de baixa potência, podendo alcançar alguns amperes em transistores de potência. Da mesma forma, para transistores de potência, a corrente de base é significativamente maior. Podemos então dizer que o emissor é o responsável pela emissão dos portadores majoritários. A base B controla esses portadores, enquanto que o coletor C recebe os portadores majoritários provenientes do emissor. A exemplo dos diodos reversamente polarizados, ocorre uma pequena corrente de fuga, praticamente desprezível, formada por portadores minoritários. Os portadores minoritários são gerados no material tipo N, base, denominados também de corrente de fuga, e são difundidos com relativa facilidade até ao material do tipo P, coletor, formando assim uma corrente minoritária de lacunas. Lembre-se de que os portadores minoritários em um cristal do tipo N são as lacunas. Desta forma, a corrente de coletor, IC, formada pelos portadores majoritários provenientes do emissor, soma-se aos portadores minoritários, ICO ou ICBO. Aplicando-se a lei de Kirchhoff para a corrente LKT, obtemos IE é igual a IC mais IB. Exercício resolvido. SE, IC, igual a 12,5 miliamperes, E e B igual a 0,5 miliamperes, calcule o valor de IE. Solução IE é igual a 12,5 MI mais 0,5 miliamperes. IE é igual a 13 miliamperes. Para uma melhor compreensão, a figura a seguir ilustra o fluxo de corrente em um transistor NPN, através de outra forma de representação. No entanto, o processo de análise é o mesmo. Emissor, coletor, elétrons, lacunas, base. Na figura acima, se observa que os portadores minoritários, ICO ou ICBO, provenientes da base, são os elétrons que se somarão à corrente de coletor. Verifica-se ainda, em relação ao exemplo anterior, transistor PNP, que a corrente de base, IB, tem um sentido oposto, uma vez que essa corrente é formada por lacunas. Da mesma forma, as correntes de emissor, IE, e de coletor, IC, também têm sentidos opostos, por serem formadas por elétrons. Observação: os transistores do tipo PNP e NPN são submetidos ao mesmo processo de análise, bastando para isso inverter a polaridade das baterias de polarização e lembrar que, cristal N, os portadores majoritários são os elétrons e os minoritários, as lacunas. Cristal P,
os portadores majoritários são as lacunas e os minoritários, os elétrons. A figura acima mostra um circuito com transistor NPN. A junção base-emissor está polarizada diretamente e, por isto, representa uma região de baixa impedância. A voltagem de polarização base-emissor é baixa, da ordem de 0,55 volts a 0,7 volts para transistores de silício. Polarização esta caracterizada pela bateria VEE, enquanto que a junção base-coletor está reversamente polarizada em função da bateria VCC. Na prática, VCC assume valores maiores do que VEE. Como já foi dito anteriormente, a corrente IC é o resultado dos portadores majoritários provenientes do emissor. A corrente de coletor divide-se basicamente em duas ou dois componentes. A corrente proveniente do emissor e a corrente proveniente da junção reversamente polarizada, coletor, base, denominada ICBO, sendo que esta última assume valores extremamente baixos, que em muitos casos podem ser desprezados. Ganho alfa e ganho beta do transistor. A quantidade de corrente que chega ao coletor proveniente do emissor depende do tipo de material e dopagem do emissor. Essa quantidade de corrente varia de acordo com o tipo de transistor. A constante de proporcionalidade dessa corrente é definida como alfa, de forma que a corrente de coletor é representada por alfa e E. Os valores típicos de alfa variam de 0,9 a 0,99. Isto significa que parte da corrente do emissor não chega ao coletor. Alfa igual IE sobre IC. Exercícios resolvidos. Qual é a corrente de coletor de um transistor com alfa igual a 0,95, sabendo-se que a corrente de emissor é 2 mA? Solução. IC igual a alfa e E. IC igual a 0,95 vezes 2 mA igual a 1,9 mA. A relação alfa sobre, abre parênteses, 1 menos alfa, fecha parênteses, é representada por beta. Podemos então estabelecer as relações beta igual a alfa sobre 1 menos alfa. Alfa igual a beta sobre beta mais 1. Um transistor possui um fator alfa igual a 0,92. Qual é o fator beta? Solução. Beta igual a 0,92 sobre 1 menos 0,92 igual a 0,92 sobre 0,08 igual a 11,5. Um transistor possui um fator beta igual a 100. Qual é o fator alfa? Solução. Alfa igual a beta sobre beta mais 1 igual a 100 sobre 101 igual a 0,99. Podemos então estabelecer uma relação entre alfa e beta. Temos então beta igual IC sobre IB e alfa igual IC sobre IE. Beta assume valores muito mais elevados em relação a alfa. O valor típico de beta é da ordem de 30 a 300. Então, quanto maior for o valor de beta, mais o valor de alfa tende a aproximar-se de 1. Assim, levando-se em conta que IC é igual a alfa e E, para um valor de beta mais ou menos 100, podemos considerar para fins práticos. IC igual a IE. O símbolo HFB é algumas vezes usado no lugar de alfa.
Isto é explicável, pois alfa é menor do que 1. O símbolo HFE é algumas vezes usado no lugar de beta. Representação de tensões e correntes. Para representar tensões e correntes em um circuito com transistores, utiliza-se usualmente o método convencional do mais para o menos, positivo para o negativo, através de setas. Para as tensões, a ponta da seta aponta sempre para o potencial mais positivo e as correntes são representadas com setas em sentido contrário às das tensões. Podemos, por exemplo, representar uma tensão entre coletor e emissor por VCE, quando o transistor for NPN. Isso significa que o coletor é mais positivo do que o emissor. Em outras palavras, a primeira letra após o V, neste caso o coletor, é mais positiva do que a segunda letra, neste caso o emissor. Para um transistor PNP, a tensão entre coletor e emissor é representada por VEC, indicando que o emissor é mais positivo do que o coletor. A figura abaixo ilustra dois transistores com polaridades opostas, utilizando essa representação. NPN, PNP. Na figura abaixo, temos outro exemplo, utilizando essas representações. Observe que as setas que indicam o sentido da corrente são opostas àquelas que indicam as tensões. Para as tensões VRC, tensão no resistor de coletor, e VRE, tensão no resistor de emissor. A ponta da seta indica que a tensão na parte superior desses resistores é mais positiva do que na parte inferior. Curva característica. As curvas características definem a região de operação de um transistor, dependendo da polarização que o transistor é submetido. Ele pode operar nas regiões de saturação, de corte, ativa e região de ruptura. De acordo com as necessidades do projeto, essas regiões de operação devem ser escolhidas. Quando necessitamos de um transistor como chave eletrônica, normalmente as regiões de corte e saturação são selecionadas. No caso de transistor operando como amplificador, normalmente escolhe-se a região ativa. A região de ruptura indica a máxima tensão que o transistor pode suportar sem riscos de danos. A seguir são mostradas algumas curvas características apenas como fim didático, não sendo obedecido a rigor nenhum tipo de escala. Região ativa, região de ruptura, breakdown. Curva de potência máxima. Região de corte, região de saturação. Curva característica para montagem de emissor comum. A região de corte é mostrada na área sombreada, onde IB é igual a 0. A curva de potência máxima representa a máxima potência que pode ser dissipada pelo transistor. A figura abaixo mostra a curva característica para emissor comum semelhante à vista anteriormente. No entanto, observe a área sombreada, a qual é denominada de área útil, na qual o transistor opera com total segurança. Breakdown, curva de potência máxima, área útil, região de saturação, região de corte. A região útil é delimitada pela curva de potência máxima e, conforme dito anteriormente, o transistor trabalha com segurança, não ultrapassando a máxima potência permitida. Transistor como chave eletrônica. É a forma mais simples de operação de um transistor, pois ao longo da reta de carga são definidos apenas dois pontos, corte e saturação, e, portanto,
podemos dizer que quando um transistor está saturado, comporta-se como chave eletrônica fechada e quando está em corte, como uma chave eletrônica aberta. Também denominada hipérbole de máxima dissipação. SW em saturação, SW em B, corte. Em A, saturação, em B, corte. Para que efetivamente o transistor opere como uma chave eletrônica, é preciso garantir sua saturação para qualquer tipo de transistor, sob todas as condições de funcionamento, variação da temperatura, correntes beta, etc. Na prática, ao projetar uma chave eletrônica com um transistor, utiliza-se a corrente de base da ordem de 1 para 10 da corrente de coletor no extremo superior da reta de carga, conforme mostra a figura abaixo. O valor de 20 mA foi escolhido na curva característica e, portanto, a corrente de base será de 1 para 20 mA, igual a 2 mA. Observação. Na elaboração do projeto, deve-se tomar o cuidado. Na elaboração do projeto, deve-se tomar o cuidado de não ultrapassar os valores máximos especificados pelo fabricante, como corrente de coletor, corrente de base, tensão entre coletor e emissor, potência de dissipação, etc. Estamos considerando o valor de 20 mA plenamente compatível com o nosso exemplo de projeto. Podemos então definir os valores de RC e RB. RB igual a VRB sobre IB, igual a VCC menos VBE sobre IB, igual a 12 menos 0,7 sobre 2 mA, igual a 11,3 volts sobre 2 mA, igual a 5,65 ohm. Considerando VCE de saturação igual a zero, teremos RC igual a VCC sobre IC, igual a 12 volts sobre 2 mA, igual a 600 ohm. Para levar o transistor ao corte, basta abrir SW, pois com isso IB é igual a zero. Admitamos que queiramos no mesmo circuito controlar um LED. Vamos admitir que queremos no mesmo circuito controlar um LED. Deveremos então recalcular o valor de RC. Supondo que a tensão no LED seja de 1,5 volts, valor típico, então RC igual VCC menos VLED sobre IC, igual 20 menos 1,5 sobre 20 mA, igual a 18,5 volts sobre 20 mA, igual a 925 ohm. Observação. É importante observar se o LED suporta a corrente do projeto. Outro exemplo de transistor usado como chave é mostrado abaixo. Um sinal cuja forma de onda é quadrada e amplitude que varia de 0 a 5 volts é aplicado na entrada. No instante 1, com 0 volts na entrada, o transistor entra em corte, operando como uma chave aberta, e teremos na saída 15 volts, VCC. No instante 2, com 5 volts na entrada, o transistor entra em saturação, operando como uma chave fechada, e, portanto, teremos na saída 0 volts. O próximo passo é verificar se os valores adotados para RC e RB garantem a saturação do transistor, ou seja, IB deve ser da ordem de 1 para 10 de IC. IB igual a 5 volts menos 0,7 volts sobre 4,7 kΩ, igual a 0,915 mA. IC igual a 15 volts sobre 1,5 kΩ, igual a 10 mA. Portanto, a relação é válida. 10 sobre 0,915 igual a 10,9, garantindo a saturação.
Transistor como fonte de corrente consiste em tornar a tensão de emissor fixa, resultando assim em uma corrente de emissor fixa. Pelo fato da tensão VBE ser fixa, da ordem de 0,7 volts, VE seguirá as variações da tensão de entrada, VBB, isto é, se a tensão de entrada aumentar de 6 volts para 10 volts, a tensão VE, nos extremos de RE, variará de 5,3 volts para 9,3 volts. Ao contrário do transistor, como chave eletrônica, o ponto de operação situa-se na região ativa ao longo da reta de carga. A identificação entre um circuito com transistor operando como chave eletrônica e como fonte de corrente é fácil. Quando opera como chave eletrônica, o emissor é aterrado e existe um resistor na base, ao passo que, como fonte de corrente, o emissor é aterrado através de um resistor, não havendo resistor na base. Quando desejamos acionar um LED, o ideal é fazê-lo através de uma fonte de corrente, principalmente quando o valor de VCC é baixo, levando-se em conta a queda de tensão no LED, da ordem de 1,5 a 2,5 volts. A ilustração a seguir mostra as diferenças entre uma chave eletrônica e uma chave de corrente. Chave eletrônica, fonte de corrente. Diferenças entre chave eletrônica e fonte de corrente. Para entender melhor o que foi acima descrito, considere o transistor operando como chave de corrente. Devemos então estabelecer um valor ideal de RE para nosso projeto. Vamos supor VBB, tensão de entrada, igual a mais 5 volts. VCC igual a mais 12 volts. E C igual 5 mA, um ponto médio da reta de carga dentro da região ativa. Determinar as tensões em RC para os valores de 10 ohm e 100 ohm e 1000 ohm. 1000 ohm. 10 ohm e 1000 ohm. O valor de VCE nas duas condições, determinando RE, considerando IC igual a IE, temos RE igual a VBB menos VBE sobre IE, igual a VRE sobre IE, igual 5 volts menos 0,7 volts sobre 5 mA, igual a 4,3 volts sobre 5 mA, igual 860 ohm. Lembrar que VBB menos VBE é igual a VRE, igual a VE. A tensão de 4,3 volts ficará fixa, fixando também a corrente do emissor para uma grande gama de valores de RC, desde que o transistor opere dentro da região ativa. Calculando VRC, levando-se em conta que a tensão do emissor está amarrada em 4,3 volts, então, para os dois casos, IZ igual a 5 mA, estamos admitindo IE igual a IC. Para RC, igual a 470 ohm, VRC igual a 10 ohm, 5 mA igual a 0,05 volts. Para RC, igual a 1,5 kΩ, VRC igual a 1 kΩ, vezes 5 mA igual a 5 volts. Para RC igual a 470 ohm, VRC igual a 10 ohm vezes 5 mA igual a 0,05 volts. Para RC igual a 1,5 kΩ, VRC igual a 1 kΩ vezes 5 mA igual a 5 volts. Para satisfazer a equação VCC menos VRC menos VCE menos VRE igual a zero, a tensão VCE é que variará assim
sendo, temos para RC igual a 10 ohm, VCE igual a 12 menos 0,05 menos 4,3 igual a 7,65 volts. Para RC igual a 1 kΩ, VCE igual a 12 menos 5 menos 4,3 igual a 2,7 volts. Conclusões. A corrente de coletor manteve-se constante para uma variação muito grande de RC, 100 vezes. Mesmo com RC igual a zero, a corrente de emissor se manterá em 5 mA. No entanto, se RC assumir valores mais elevados, suponhamos 4 kΩ, teríamos, teoricamente, VRC igual a 20 volts, o que invalidaria a equação VCC menos VRC menos VCE menos VRE igual a zero. Em outras palavras, para satisfazer a dita equação, IC teria que assumir valores menores. Deve-se, portanto, evitar trabalhar com valores de RC que propiciem uma tensão VCE, muito próxima da região de saturação. O valor de corrente de coletor não depende do valor de beta, isto é, ao substituir o transistor por outro de beta diferente, a corrente de coletor permanecerá praticamente igual. Quanto maior for RE, respeitando-se as características do projeto, mais estável torna-se a corrente de coletor. Quando o valor de VCC for relativamente baixo, por exemplo, 5 volts, o acionamento de LEDs é mais eficaz com uma fonte de corrente, pois para LEDs de cores, tamanhos e fabricantes diferentes, a tensão pode variar de 1,5 a 2,5 volts. A corrente será praticamente constante, não prejudicando a luminosidade. Página 299. Relés. Os relés são dispositivos comutadores eletromecânicos. Representam-se pelo símbolo relés. Os relés são dispositivos comutadores eletromecânicos. Representam-se pelo símbolo relé simples, relé duplo. Uma bobina, ao ser percorrida por uma corrente, gera um campo magnético no seu núcleo, que atrai um ou vários contatos elétricos, permitindo ligar, desligar ou comutar um circuito elétrico externo. No exemplo da imagem, uma bobina, ao receber uma tensão nos seus terminais, cria um campo magnético que, através do seu núcleo, atrai o induzido, fechando os contatos entre os pontos A e B. Núcleo, induzido, bobina, contatos da bobina, contatos de operação. Funcionamento do relé. No funcionamento de um relé, na sua forma mais comum de aplicação, permite 3 tipos básicos de funcionamento: atração, contatos fechados. O relé fecha o circuito entre os terminais A e B. Contatos abertos, B. Figura 2. O relé abre o circuito entre os terminais A e B. Figura 3. O relé comuta a tensão que entra no terminal. A comutação entre o terminal B e C. Comutando o terminal entre o terminal B e C. Circuito relé. No exemplo embaixo, mostra-se o circuito de funcionamento de um relé. Esta característica do relé permite que, ao ser energizado com correntes muito pequenas, em relação à corrente que o circuito controlado possibilita o controle de circuitos de altas correntes, motores, lâmpadas, máquinas industriais, diretamente a partir de dispositivos eletrônicos fracos, transistores, circuitos integrados, fotorresistores,
A corrente fornecida diretamente por um transistor de pequena potência, da ordem de 0,1 A, não conseguiria controlar uma máquina industrial, um motor ou uma lâmpada, mas pode ativar um relé e, através dele, controlar a carga de alta potência. Características técnicas: relé. Parte eletromagnética, corrente de excitação, intensidade, que circula pela bobina, necessária para ativar o relé. Tensão nominal, tensão de trabalho com a qual o relé é ativado. Tensão de trabalho, margem entre a tensão mínima e máxima, garantindo o funcionamento correto do dispositivo. Consumo nominal da bobina, potência que consome a bobina quando o relé está excitado com a tensão nominal a 20 graus Celsius. Contatos e parte mecânica. Tensão de ligação, tensão entre contatos antes de fechar e depois de abrir. Intensidade máxima de trabalho, intensidade máxima que pode circular pelos contatos quando fechados. Tipos de relés: relé head, relé armadura, relé deep. Relés de armadura. Os relés de armadura caracterizam-se pela abertura direta dos contatos quando sujeitos à tensão. Relé núcleo móvel. Os relés de núcleo móvel têm um êmbolo em vez da armadura. Sujeitos à tensão, movimentam o êmbolo fechando ou abrindo os contatos. Relé head. Switches. São interruptores hermeticamente encerrados com ampolas de vidro, que, quando sujeitos a um campo magnético, fecham os contatos. Relé deep ou SIP, relés encapsulados com caixas DIP ou SIP. Sensores de temperatura e de luz. LDR. O LDR, tradução do inglês, resistor dependente da luz. É um componente que varia sua resistência em função que incide sobre ele. Quando iluminado, o LDR apresenta uma baixa resistência e, quando no escuro, essa resistência é bastante elevada. Também chamado de célula fotocondutiva ou ainda de fotorresistência. O LDR é um dispositivo semicondutor de 2 terminais, cuja resistência varia linearmente com a intensidade de luz incidente, obedecendo à equação R igual a C LA, sendo L é a luminosidade em lux, C e C são as constantes dependentes do processo de fabricação e material utilizado. LDR e sua simbologia. Os LDRs mais encontrados são geralmente compostos de sulfeto de cádmio, CdS, podendo, no entanto, ser feitos também a partir de sulfeto de chumbo. O processo de construção de um LDR consiste na conexão do material fotossensível com os terminais, sendo que uma fina camada é simplesmente exposta à incidência luminosa externa. Este material, quando devidamente tratado, tem poucos elétrons livres, estando no escuro. Porém, quando submetido à luminosidade, libera vários elétrons, aumentando sua condutividade. Isso ocorre somente quando o material está submetido à luz. Ao voltar à escuridão, a condutividade cai novamente. Constituição do LDR. Mas, de que forma o LDR tem sua resistência diminuída ao ser iluminado? A energia luminosa desloca elétrons da camada de valência para a de condução,
mais longe do núcleo, aumentando o número destes, diminuindo a resistência elétrica do material semicondutor. Conforme aumenta a intensidade de luz incidente no LDR, um número maior de elétrons na estrutura tem também seu nível de carga, seu nível de energia aumentado, devido à aquisição da energia entregue pelos fótons. O resultado é o aumento de elétrons livres e elétrons fracamente presos ao núcleo. Consequentemente, ocorre uma diminuição da resistência. A faixa de variação para os LDRs é de mais ou menos 100 R, exposto à luminosidade, e aproximadamente 1 a 10 M no escuro. A variação da resistência do LDR, quando se altera a luminosidade sobre ele, leva certo período de tempo até se estabilizar. Este tempo é chamado de tempo de recuperação, que é expresso em quiloohms por segundo. Normalmente, este valor fica em torno de 300 quiloohms por segundo. Os LDRs são largamente utilizados em circuitos de automação, sensores, contadores, alarmes, etc. Um exemplo típico do uso dos LDRs são os circuitos de iluminação automática instalados nos postes de iluminação pública, que acendem durante a noite e apagam de dia. Outra aplicação comum deste componente é nos alarmes de passagem e nos contadores. Normalmente, nestes circuitos, coloca-se uma lâmpada direcionada para o LDR. Quando algum objeto passa e bloqueia a luz, o circuito dispara. Circuito de iluminação automática utilizando LDR. Termistores são controlados de modo térmico. Resistores sensíveis, cuja função principal é exibir uma mudança grande, previsível e precisa em resistência elétrica, quando um equipamento ou produto sofrer uma mudança na temperatura de corpo. Coeficiente de temperatura negativo, NTC. Exibem uma diminuição em resistência elétrica, quando submetido a um aumento em temperatura do equipamento e coeficiente de temperatura positivo, PTC. Exibem um aumento em resistência elétrica, quando acontece a um aumento da temperatura do equipamento que está contido o termistor. Os termistores são capazes de operar em temperatura abaixo de 100 graus, a mais de 600 graus positivos Fahrenheit. Por causa das características previsíveis deles e a excelente estabilidade térmica, os termistores são os mais recomendados para medida de temperatura e controle de qualquer equipamento. A característica mais importante de um termistor é, sem dúvida, seu coeficiente de temperatura extremamente de resistência alta. Tecnologia de um termistor moderno resulta na produção de dispositivos com resistência extremamente precisa contra características de temperatura, desfazendo o sensor mais vantajoso para uma variedade larga de aplicações. O processo de fabricação dos NTCs é semelhante ao de fabricação das cerâmicas. Depois de uma mistura intensiva e do acréscimo de um aglomerante plástico, a massa é moldada na forma desejada, extrusão para obter tarugos ou por pressão para obter discos e aquecida a uma temperatura suficientemente alta para sintetizar os óxidos constituintes. Depois, os contatos são colocados queimando-se os elementos e utilizando-se pasta de prata
Muitos tipos de encapsulamento são utilizados conforme a figura 2, dependendo da aplicação final do componente. Os tipos miniaturas, de menor capacidade térmica e maior prontidão, são usados nas medidas de temperaturas, NTCs termoelétricos, enquanto que os maiores são usados no controle de dispositivos diversos, por exemplo, em alarmes e termostatos. O termistor PTC é um resistor termicamente sensível, feito de material cerâmico à base de titanato de bário. Sua resistência elétrica aumenta rapidamente com o aumento da temperatura, depois que uma determinada temperatura de referência ou de transição, tenha sido ultrapassada. Características elétricas do termistor PTC. A relação resistência vezes temperatura em um termistor PTC pode ser considerada em três partes distintas. A região abaixo de 0 grau até R máximo, apresenta coeficiente de temperatura positivo, atingindo valores tão altos quanto 200% sobre C. Acima de R máximo, o coeficiente de temperatura volta a assumir valores negativos. Característica tensão corrente. A curva V vezes I de um PTC é fortemente influenciada pelas condições de dissipação de potência do componente, assim como pelas condições ambientes. Normalmente, adota-se a temperatura de 25 graus Celsius sob ar circulante para se levantar a curva V vezes I para o PTC. Aplicações do PTC. Sensores de temperatura, medindo a temperatura de equipamentos. PTC, de aquecimento, utilizado em equipamentos de aquecimentos como chapinhas para cabelos, desumidificadores de papel. PTC, de proteção de motores ou termostatos, usado junto ao enrolamento das bobinas dos motores, indicando a temperatura para um relé de proteção. PTC para surto de corrente. Quando acontece um curto-circuito ou uma condição de elevação de corrente, o PTC sofre uma transição para seu estado de alta resistência ôhmica, limitando o fluxo de corrente no circuito, mantendo-o em nível de operação normal. Fim do artigo.